Olá, meus amigos, estamos começando mais um Puxando o Fio, dessa vez muito especial. Estamos aqui novamente com Kim Paim, Arthur Machado, e eu nem vou fazer uma abertura como eu sempre faço, blá blá blá, porque hoje temos a presença aqui de Rui Costa Pimenta. Olha só, o nosso querido Rui, que o Kim sempre tá conversando meio que indiretamente. Hoje estamos direto, né? E vai ser legal porque a gente vai poder falar e responder na mesma hora, né? Senão fica esse papo de maluco. Então, como vai? Eu ia falar boa noite, mas muita gente vem em outros horários. Mas boa noite, que a gente está à noite. Rui, muito bem-vindo. É a segunda vez aqui no canal do Quinto Elemento. A primeira vez a gente fez uma entrevista aqui com os cinco, né, com os cinco elementos, e dessa vez estamos no Puxando o Fio, sei lá, 2 anos depois. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal. Eu já vou deixar a bola com o Kim para ele começar o programa já soltando já para a galera. Vai nessa. Como é de costume, né, todo programa tu vai perguntar aí, o resumo dos últimos dias, né? Então, chegamos aqui nesse dia de gravação, né? Observando, né, os eventos da semana Histórico. passada. Pois é, né? Histórico. Semana passada foi uma semana que, além das confusões que envolvem o judiciário brasileiro, que eu não vou fazer nenhuma questão de detalhar, porque, enfim, né? Os desdobramentos das coisas que estão acontecendo. Mas tem um ponto que a gente tem que comentar sobre as decisões judiciais, que foi o marco civil da internet, né? A turma lá resolveu que o artigo 19 tinha que ser mudado, não tinha que estar do jeito que estava, o que gera uma certa instabilidade. Geraram dessa vez muitas críticas. Eu acho que o único grupo que não criticou o ocorrido foi o Grupo Globo. Estadão, Folha de São Paulo, Veja, todos os grupos que eu acho que não tem nenhum interesse de ver o debate público, né, florescendo e ganhando destaque, todos estes reclamaram, com exceção da Globo, que inclusive fez mais de um editorial defendendo que a decisão, inclusive, teria que incluir os crimes contra a honra e difamação no rol do que as redes sociais deveriam monitorar para derrubar, coisas que muitas vezes são extremamente subjetivas. Quem nunca aí, às vezes, ofendeu um amigo, né, por pura brincadeira na internet, né? E aí, é de boa, imagina a rede social vendo isso e derrubando tua conta, porque ela não vai saber se é uma brincadeira ou não, se é uma ofensa ou não, se aquele apelido faz parte aí do Estado Democrático de Direito ou não. Em paralelo a isso, enquanto o Brasil observava o judiciário, tivemos aí uma votação importante na Câmara, não pelo que se trata, que foi a questão do IOF, mas pela simbologia por trás desta decisão. O governo aí, com seu pacote, né, sempre em busca de alcançar as metas, inflação, superávit primário, tinha colocado uma modificação no IOF, e o Congresso basicamente passou com um trator por cima disso daí tudo, o que demonstra muito mais assim, uma certa fraqueza do governo e um ponto que talvez seja um ponto de inflexão já mirando as eleições de 2026, que é um assunto, inclusive, que não está restrito à análise da imprensa, análise na direita, a própria esquerda muitas vezes está levantando essa bola. Pela primeira vez em 32 anos, ou foi 33 anos, desde a era Collor, não se derrubava um decreto presidencial como foi feito. Foi uma votação gigantesca, quase 400 votos na Câmara, também passou no Senado, e aí começa a gerar todo aquele burburinho. Até a imprensa já tinha inventado um termo, que é governismo de opinião, porque partidos que têm ministérios no governo, votando aí contra, fazendo o que quer e o que não quer, e o governo muitas vezes olha para a situação e vai fazer o quê? Vai demitir, vai tomar o carro de volta, sabendo que isso tudo já está, né, sendo costurado visando 2026, o Lula vai querer comprar essa briga, ou ele vai querer, sei lá, trazer parte dessa frente ampla. No meio disso tudo, também temos Eduardo Bolsonaro, segue nos Estados Unidos, segue, enfim, mais coisas acontecendo. E no final de semana agora, né, domingo, tivemos a manifestação na Paulista. E aí a gente teve uma reunião, tava lá diversos políticos, estavam governadores, obviamente estava Bolsonaro, se discutiu sobre vários assuntos em relação a 2026, a questão judicial, foi, assim, extremamente noticiada pela imprensa, fiquei bem surpreso, e algumas matérias até interessantes, que colocaram algumas aspas do Bolsonaro, que eu considero muito importantes, como ele fala, me deem 50% do Congresso, né, e do Senado, no Congresso, né, e a gente muda esse país.
que, para além de qualquer questão, eu parto do pressuposto que grande parte das pessoas não acompanha a política todos os dias. E muitas vezes as pessoas menos informadas acham que o presidente é o superpoderoso, tem o poder de fazer o que quiser. Eu acho que, inclusive, a direita teve esse sentimento, a maior parte da direita teve esse sentimento em 2018, falava, pô, é nova era, ganhou, agora tudo vai mudar. E no primeiro dia começou a ver que não é bem assim, começou a entender que o presidente, sem uma base, sem um congresso, por mais que faça mobilização, no final do dia ainda precisa de 247 votos para passar uma PL, um PLP, 308 para passar uma PEC. Então acho que quando o Bolsonaro ele fala isso, né, ele faz uma cena eleitoral e tenta trazer a militância, tenta politizar um pouco as pessoas, para explicar da importância de você eleger pessoas alinhadas, que às vezes pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Até se tem, como comentei em vídeo, você pega o estado de Minas Gerais, houve um estudo sobre o fenômeno Luzema, o cara que teria votado no Zema e no Lula ao mesmo tempo, o que em tese não faria muito sentido, por estarem em campos opostos, o que mostra que muitas vezes o brasileiro ou não vai ter um posicionamento extremamente racional, ou, não sei, às vezes o cara simplesmente não faz ideia do que ele está fazendo ao votar, né? O cara está ali movido pela emoção. Então, resumir basiquinho aí, desde o nosso último programa para cá, acho que dos principais assuntos aí que a gente comentou nos últimos dias. Então, Rui, é o seguinte, cara, a gente tem, você é uma das pessoas, não só na esquerda, eu acho que na esquerda e na direita, que tem uma leitura de mundo muito, muito pragmática, assim, você olha para a direita vendo uma realidade que a gente identifica como real, eu acho que bem perto do que está acontecendo, você consegue ver as diferenças entre os setores da direita, independente da gente concordar com o que fazer com isso, né, você é um cara que tem uma leitura bastante, eu acho, bastante clara do que está acontecendo. Como você vê esse movimento agora, a direita nas ruas e a esquerda perdendo um pouco as ruas, uma coisa que você sempre fala, você acha que é uma coisa que, quem que colaborou com isso, teve a própria esquerda, a direita mesmo soube se comunicar melhor, como é que você vê essa coisa? Bom, para mim não é uma surpresa, porque eu tenho falado, né, para todos os militantes, os partidos da esquerda com os quais eu tenho uma longa convivência, né, que a coisa ia se desenvolver dessa maneira. A esquerda optou por uma batalha judicial, ou seja, optou por utilizar o poder repressivo do Estado contra a direita. E isso é um clássico do que a gente não deve fazer, né? Porque isso aí não dá certo. Só em circunstâncias muito especiais pode dar certo. E pelo contrário, né? Colocar o Bolsonaro no banco dos réus, tudo que o Alexandre de Moraes fez, ele cria uma situação em que a direita parece como perseguida pelos poderes do Estado. O povo, né, eu tenho 40 anos de militância, o povo não gosta dos poderosos, né? Ele tem uma desconfiança assim, quase genética, instintiva, em relação aos ricos, os poderosos e tudo mais. Quando ele vê uma pessoa sendo perseguida, a maioria tira a conclusão de que é uma coisa ruim, né? Por outro lado, também é o seguinte, eu vi desde o começo que a direita tem uma organização relativamente sólida, né? Ela está organizada numa série de grupos sociais importantes. As igrejas evangélicas, talvez seja o grupo mais importante, mas também ela tem organização dentro da polícia, dentro das Forças Armadas, e ela tem um elan, vamos dizer assim, um clima, né, que é o clima combativo, né? A direita se enxerga como combatendo o sistema. Isso é uma alavanca para a mobilização muito importante. A esquerda, por outro lado, né, principalmente por influência do PT, ela acaba se identificando com o sistema, o que é muito ruim, né? O PT não chegou onde chegou dizendo amém ao sistema, ele era o partido da oposição, ele era o partido que refletia as causas populares e tudo mais. Então, eu acho que essa evolução ela é relativamente
normal, né, natural, está seguindo o caminho natural. O fundo do problema, na minha opinião, é o seguinte: o capitalismo, não só no Brasil, mas mundialmente, ele entrou numa crise, ele entrou numa fase específica de crise, depois de 2008, com aquela crise de 2008, né, que agravou os efeitos da política neoliberal, que gera uma repulsa universal. Só que a esquerda, por erros políticos muito claros, aparece associada com aqueles que são vistos como os responsáveis por essa situação social extremamente ruim. E a direita não. A direita aparece contestando isso, né? Então, eu acho natural. Acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é assim, na Europa toda é assim. Eu falei várias vezes, essa direita europeia, ela vai tomar conta do sistema político. Falei várias vezes. Aí as pessoas falavam para mim o seguinte, as pessoas de esquerda: não, você está exagerando, você não sei o quê e tal. Eu me lembro que eu tive um debate e falei: ó o crescimento do Chega em Portugal, não nessa eleição antes. Falei, isso aqui já é um indício de que, inclusive em Portugal, onde estava predominando lá a social-democracia, falaram, não, esse é absurdo, Chega é um partido insignificante e tal. Última eleição, 60 deputados. Quer dizer, a gente precisa ter as coordenadas, né? Eu acho natural que aconteça isso, acho que a esquerda está perdida. Agora, o problema, né, eu não daria assim uma como é que se diz? Eu não tocaria aqui uma nota muito confiante para a direita, não. Porque a direita e a esquerda, elas estão enfrentando, na realidade, o mesmo inimigo, né? Você vê o que está acontecendo no Brasil. A esquerda acha que eles estão esmagando o Bolsonaro judicialmente. É uma bobagem. E a direita acha que vai se beneficiar da situação que eles estão vivendo de maior popularidade. Na realidade, nós estamos caminhando aqui para uma situação que eu considero que é um verdadeiro golpe de Estado, né? Os verdadeiramente poderosos, o projeto deles é o seguinte: é tirar o Bolsonaro da disputa eleitoral, não é acabar com o bolsonarismo, eles não têm ilusão quanto a isso, e tirar o Lula da disputa eleitoral. E aí eles vão enfiar em um candidato que não tem voto, né? E eu acho que tanto a direita como a esquerda estão entrando nessa armadilha sem perceber o que está acontecendo, né? O que vamos falar o que é verdade. Se isso acontecer, se eles puxarem da cola aí um candidato, que aconteceu? O candidato do meio, que não é nem Lula nem Bolsonaro, e forçar ou o Bolsonaro a apoiar esse candidato para derrotar a esquerda, ou forçar a esquerda a apoiar esse candidato para derrotar um candidato do Bolsonaro, a arapuca está montada. Se eles conseguirem isso, o país vai pagar caro. Vai pagar muito caro, né? Eu já vi esse filme. O Brasil é uma escola de política, né? Toda eleição brasileira é quase que um golpe de Estado. Arthur, vou te colocar na conversa aqui, porque isso que o Rui está falando a leitura, como eu falei no começo, a leitura é muito parecida com o que a gente fala aqui, né? Existe uma elite desde sempre, desde a República, talvez até antes, que se perpetua ali e que está tentando voltar ao poder, porque o Bolsonaro foi uma espécie de vírus no sistema, né? Que deu errado para eles. E eu vou deixar você fazer a pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta rápida para você também. Quem mudou, o Rui ou a gente? Porque a gente está muito perto. A gente, claro que os remédios são diferentes, mas a gente está enxergando a mesma coisa, parece, né? Essa pergunta é dolorosa. Eu sempre lembro duas coisas. Eu lembro um debate nosso, e eu fiz até um vídeo disso,
falando um corte, né? E que ele fala que até no livro eu vou repetir, do Bonavides, quando ele fala do Estado, ou da Constituição neocolonial, ele fala que o Brasil já vinha sofrendo pelos neoliberais um golpe de Estado, que era a captura das instituições. Ele já escreveu isso, já tinha escrito isso nesse livro sobre a Constituição neocolonial, e que é exatamente o que o Brasil vem sofrendo, uma captura por parte, na minha visão, né, e também concordo com ele, mas do sistema neoliberal, das instituições brasileiras. Então, e que isso simplesmente fazia com que um grupo muito pequeno virasse dono do país. Agora, independentemente da própria leitura do Bonavides, eu me lembro que quando acabou a pandemia, e essa questão que eu fui falando, que acho que sintetiza o momento em que a esquerda no Brasil, ela perde, não só no Brasil, mas na Europa também, ela perde a conexão com o movimento sindical. Eu me lembro que assim que acabou a pandemia, eu estou aqui em Portugal, tá, Rui? Estou aqui em Lisboa. Eu vim exatamente sair do Brasil, vim aqui para um restaurante aqui no centro de Lisboa, que é o Gambrinos, que é super tradicional. E eu entrei por uma porta que você está no meio do restaurante. Tem algumas portas do Gambinos, mas estava bem no meio do restaurante. E aí veio o Meta. Aí eu perguntei, o senhor tem mesa para 5 pessoas? Ele tem, sim senhor, tem, sim senhor. Falei, bom, mas o senhor então tem mesa, mas para onde? Aqui à esquerda, à direita? Aí ele falou assim, não, aqui não temos mesa à esquerda não, temos mesa à direita ou à extrema direita. E eu liguei para o nosso editor, falei, cara, eu acho que está tendo um movimento em que a esquerda perdeu o movimento sindical. E aí é curioso, porque a estratégia do Chega, só botando um ponto que o Rui falou, em Portugal, foi muito, do ponto de vista político, foi muito comum, parece que é novo, eles inovaram na rede social, mas na essência da estratégia política, ela foi muito simples, ela foi antissistema, é colocar a culpa em alguém, e a culpa na dimensão política é uma força contrária muito forte para quem está no poder, porque ele simplesmente aponta, a culpa foi desse cara aqui. Então você pegou um momento em que eu acho que o que eu respondi a outra pergunta, Batelli, para passar para o Rui, que vou fazer a pergunta, mas o ponto central não foi que nós só nos aproximamos em algumas questões de que a percepção sobre o que está acontecendo com o povo, é que houve um esgotamento do sistema neoliberal. O neoliberalismo ele chegou ao ponto em que ele dizimou o seu grande objetivo, dizimar as classes médias. E antes desse cara ser totalmente morto, o que aconteceu? Ele começou a apontar que não dava mais. E o problema é que a parte da esquerda abandonou o movimento sindical e foi para a pauta DEI, foi para a pauta do wokeísmo. E isso aconteceu com que o DEI acabasse com o discurso sindical, asfixiasse o discurso sindical. E houve uma junção toda a classe média com o movimento sindical, no sentido de dizer, cara, eu quero restaurar o meu país, eu quero restaurar meu emprego, eu não vou viver em dívida, não vou viver sem comer. Houve um empobrecimento geral, pela própria falência do sistema neoliberal e dessa pauta, né, do liberalismo globalista. Entendeu? Então não é que nós estamos nos unindo na percepção de algumas soluções, mas eu acho que sim, a gente olha hoje para o Brasil e fala, cara, vai estourar o povo. A manutenção, talvez, do governo Lula e de alguns governos, como o do Macron na França, a insistência dele nessa pauta neoliberal, que o Lula virou também um grande representante do sistema neoliberal, ele vai levar a um esgotamento inevitável da sua capacidade, da sua base política, porque o povo não aguenta mais, E é até curioso, que é eu de perguntar ao Rui, olhando como ele olha hoje, não só para o Brasil, mas aí para a Europa, mas como ele olha para os Estados Unidos, porque muitas pessoas hoje falam o seguinte, olha, nós estamos vivendo um pós-liberalismo, ou seja, o próprio capitalismo mudou a sua estrutura, virou pós-capitalista, que a gente está vivendo uma espécie de feudalismo tecnocrático, né? E talvez seja, dado aí que o Rui conhece bem o Marx, marxista, talvez seja a única coisa que o Marx, na literatura dele, não tinha previsto nessa questão da volta do feudalismo tecnocrático, né? Como nós estamos vivendo. Mas e é curioso, então, assim, como os Estados Unidos, de repente, hoje, olha para a sua economia e fala assim, eu preciso restaurar a industrialização. Só que restaurar a industrialização tem um problema, você precisa de mão de obra, você precisa de mão de obra capacitada para isso. Então você precisa de trabalhador,
você precisa de gente que vai fazer a produção. Então, eu te pergunto isso, quer dizer, você acha que os Estados Unidos hoje, esse movimento do Trump, quando a gente fala já falou das direitas, do próprio trumpismo, é uma versão à direita de movimento, da volta do movimento sindical, apontando para o conservadorismo, para valores tradicionais, uma vez que ele foi traído para uma esquerda americana que foi para o wokeísmo. Como é que você vê esse movimento da reindustrialização dos Estados Unidos do ponto de vista da esquerda, Rui? E do imperialismo, como diz aí seu amigo lá, o Atush. Esse movimento aí é um movimento natural, né, diante do colapso que a política neoliberal promoveu, né? Primeira vítima da política neoliberal foi justamente a classe operária. As empresas fecharam, né? Você tem o desemprego em todos os países industriais, que é gigantesco. Os Estados Unidos não é um deles, né? Nos Estados Unidos nós temos esse fenômeno, né, do chamado cinturão da ferrugem, que é uma manifestação clara desse problema do fechamento de empresas, da exportação de empregos para a China e tudo mais, né? Esse movimento que atingiu a classe operária em primeiro lugar, ele já passou a atingir a classe média, como você falou, é fato, a classe média foi duramente atingida, uma parcela dela, mas inclusive a burguesia, um setor da burguesia. O Trump, ele é um capitalista, ele é um bilionário, né? Por que ele está contra isso? É uma coisa que a maioria das pessoas não pergunta, né? Se ele é bilionário, por que ele está contra o sistema que favorece os bilionários? Ele está contra, não é porque ele tenha um amor aos trabalhadores ou à classe média, ele está contra porque um setor da burguesia norte-americana que trabalha fundamentalmente para o mercado interno, ele está sendo destruído também. Quer dizer, a política neoliberal ela é altamente destrutiva. Não é uma política que se voltou apenas contra os trabalhadores. Como a gente viu no passado, né? No Brasil nós tivemos vários períodos de recessão, os trabalhadores eram demitidos, uma parte da burguesia perdia dinheiro, mas a situação não era tão grave. Agora não, agora você tem uma rebelião de setores capitalistas, empresários, né? E esses setores empresários seriam menores, né, na escala de poder, na escala de dinheiro também, eles estão aderindo aí a uma política de reversão do neoliberalismo, né? Me parece um fenômeno muito... Para mim, por exemplo, eu que sou de um partido ligado aos trabalhadores, eu vejo isso daí com bastante interesse, né? Quem dera que o Trump conseguisse colocar em prática esse programa dele. Eu não acho que ele vai conseguir, não. Mas quem dera, porque isso daí levaria a uma revitalização do movimento operário norte-americano. E se no Brasil fizessem a mesma coisa, levaria a uma revitalização do movimento operário brasileiro. Eu entendo que a política neoliberal ela é uma política que está dirigida, né, a impedir a ação da classe trabalhadora. Ela não é só uma receita econômica para a falência do Estado, né? Uma série de fatores diretamente econômicos. É um ataque direto à classe trabalhadora. Por quê? Porque no final dos anos 70, do século passado, a classe trabalhadora era uma ameaça muito grande ao capitalismo. Você veja, por exemplo, né, no Brasil, os sindicatos brasileiros, eles agrupavam o quê? Quase o dobro de pessoas do que eles agrupam hoje. A quantidade de empresas que faliu aqui na cidade de São Paulo e na grande São Paulo é uma coisa inimaginável, né? Eu atuei muitos anos no movimento operário, né? Por exemplo, Guarulhos era um centro industrial importante, não tem mais nada lá. Acabou tudo. Então, quer dizer, os trabalhadores eram uma ameaça muito grande. Nós temos que lembrar que, em 74, nós tivemos uma revolução em Portugal, que foi uma revolução operária, mobilizou profundamente os operários em Portugal. Nós tivemos uma revolução no Irã, que foi uma revolução também operária.
Nós tivemos uma revolução na Polônia, que também foi uma revolução operária. E no Brasil, a concentração, né, dos operários era uma força praticamente impossível de ser derrotada. Você vê que o Lula, ele é o que é porque ele era o dirigente dos metalúrgicos do ABC. Naquela época, no ABC, você tinha 250 mil metalúrgicos. E na capital, em São Paulo, você tinha mais 500 mil. Quer dizer, na grande São Paulo, você tinha quase 1 milhão de trabalhadores metalúrgicos. Eram 3 milhões de trabalhadores industriais, uma força colossal, né? Eu acompanhei, eu participei das lutas operárias naquela época, era uma coisa maravilhosa. Assim, foi talvez a experiência política mais importante que eu tive, né? Participei de muita greve, de muita ocupação de fábrica, tudo. E tudo isso foi destruído pelo neoliberalismo, né? Ele criou uma situação de terra arrasada. Então, eu acho assim, o que o Trump está tentando fazer é muito interessante. Não acho que ele vai conseguir, porque o capitalismo não... A não ser que haja uma reviravolta geral, o capitalismo não consegue conviver com isso. Pegando um gancho aí nesse comentário, Ruizão, eu hoje consigo olhar alguns fenômenos com um lastro histórico um pouco maior. Até puxando algumas coisas que a gente já falou aqui, eleição, 26, essa necessidade de, assim, cara, não dá pra gente acabar com o bolsonarismo, então temos que sucedê-lo, temos que direcionar para onde vai essa força. A gente tira Bolsonaro da eleição, Lula tira também, vai, e a gente emplaca uma força. Quando eu olho para o Brasil hoje, na minha cabeça, o cenário que vem se desenrolando a partir de 1900 para cá é o quê? Você sempre teve essa força chamada sistema. O que a gente chama de direita hoje, nós aqui chamamos de direita, né? Eu, Trielle, Arthur, talvez você consiga entender isso também. Sei lá, o bolsonarismo. Eu não acho que existiu uma organização assim ao longo do tempo. Você pode ter setores na sociedade com esse tipo de posicionamento, até em questões, sei lá, em pautas morais, mas em organização político-eleitoral com algum tipo de relevância, eu acho que é um negócio que realmente surge de 2013 para cá, é recente, né, essa nova roupagem aí dessa direita, porque que assim, ainda é meio confuso de ver, se tem várias subdivisões internas, mas lá atrás você tinha, como sempre teve até os dias atuais, o sistema. Em determinado momento, né, o sistema brigava entre si, existia uma certa disputa pelo poder, não acho que era entre São Paulo e Minas, ali era só um jogo de comadres. Você depois começa a ter um surgimento de uma força opositora. Você tem lá, chega a esquerda no Brasil, aí você vai ter realmente assim uma vertente mais comunista, vamos falar assim, revolucionária. Você tem a vertente revolucionária e você vai lá e tem a Revolução de 30, que não dá para colocar como também um revolucionário de esquerda comunista, Getúlio Vargas. É um cara que, enfim, tinha um espaço já no regime anterior, um caudilho, foi lá, chegou ao poder e funda talvez uma nova vertente no Brasil, que eu acho que daí você pode derivar meio que o trabalhismo. Aí você pode colocar talvez um pezinho até do próprio Juscelino, mas independente disso você tem o Janco, você vai ter o Brizola, você vai ter uma parte da esquerda que está aí, e eu acho que a linha revolucionária ela continuou ao longo do tempo, com um centrão meio dividido, representando o sistema, o DN, que vira Arena, PDS, que agora voltou a virar Arena de novo, que é a União Progressista. E assim, quando eu olho para tudo isso assim ao longo da história, e eu tento entender como chegamos aqui hoje, o que é que se tornou o Brasil, eu tento não deixar o meu lado torcedor falar mais alto. Eu não tenho nenhum tipo de apreço pela figura do Lula. Eu também não quero ser nenhum conspiracionista olhando para ele. Mas quando eu olho hoje o cenário que se desenhou, né, no Brasil de hoje, o que se tornou a esquerda, o campo majoritário da esquerda hoje, eu falo, pô, peraí. Eu vou na rede social, eu olho os caras estão defendendo agenda identitária, de A a Z, defendendo e fazendo festa quando recebe algum tipo de comentário gracioso da Faria Lima. O governo Lula, no momento atual, foi para cima do BPC, ter a questão do ajuste fiscal, pautas que, historicamente, na minha concepção, não faziam parte do debate público da esquerda. E aí eu tento olhar para trás. Eu nem vou levar em consideração, por exemplo, aquele livro lá, O Jogo Duro, do Mário Garneiro, que lá atrás o Mário falou, né, não, tá lá o Lula e o Golbery. Nem vou falar que o Lula é a criação do Golbery. Mas, quando o Lula chega ao poder,
quem fez a ponte para ele falar com o Partido Republicano, segundo José Disseu diz isso, eu escrevi uma carta e o cara foi lá levar pro Bush, foi o Mário Garneiro. O ano anterior, antes de Lula chegar ao poder, o Soros tinha feito campanha a favor do Serra, teve até uma desestabilização no Brasil, e o PT tinha criado 2 anos antes o Fórum Social Mundial. Chega 2003, todo mundo lá da esquerda, eita, agora vai, teremos um representante, vamos bater de frente com o Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab. O que acontece? Lula dá uma banana, vai se encontrar com o Klaus Schwab, tem aquela foto clássica dele, do Palocci e do Soros. Aí você olha o primeiro mandato do Lula, o segundo mandato. Na época, era desculpa, olha, correlação de forças. Só que isso vem até hoje. Essa correlação de forças foi Henrique Meirelles, na presidência do Banco Central, o próprio Palocci. A era Dilma não mudou muita coisa, talvez no final tenha tentado dar uma mudada. Quando o Lula volta agora com o Haddad, que você mesmo é bem crítico, setores na esquerda vão sendo bem críticos ao Haddad. Eu vejo, inclusive, que tentam até separar o Haddad do Lula, às vezes, eu acho que faz parte do mesmo processo. Indica o Galípolo. Quando indicou o Galípolo, eu vi alguns liberais falando, olha, agora vai baixar o juro na canetada. Eu falei, vocês não sabem quem é Gabriel Galípolo. Vocês estão loucos de achar que o juro vai baixar na canetada. Se preparem que vocês vão ver o presente que Galípolo vai dar para o Brasil. E tome Selic, está em 15% agora. Então, assim, eu olho para todo esse cenário, aí o Lula assume a presidência agora em 23. Primeiro evento, vai nos Estados Unidos se encontrar com Biden para discutir a importância de você avançar com a agenda verde e uma nova governança global. Na verdade, desde que o Lula foi eleito, quando ele vai naquela primeira Copa 2022, ele repetiu depois esse discurso ao longo de 2023 mais 8 vezes. É necessário criar uma nova governança global, porque não dá para a gente aprovar uma coisa na COP e depois ter que aprovar nos congressos nacionais. Ou seja, o Lula rifando a soberania nacional do Brasil por 9 vezes. Tá lá os vídeos na internet, eu acho que eu fiz até uma thread com esses 9 vídeos. Então eu olho para essa situação toda e eu me pergunto de coração, será que o Lula ele é só um pobre coitado? Ou será que o Lula é algo a mais? Você vai lá, sei lá, no Arquivo Nacional, dossiê do que a época os milicos fizeram em 89. Lula tinha ido no Brasil, nos Estados Unidos, se encontrar com Peter Bell, que na época era vice-presidente do Diálogo Interamericano, que o FHC fazia parte, responsáveis pelo Consenso de Washington, que destrói, né, a industrialização brasileira. E o Peter Bell, em 69, foi o cara que deu dinheiro para o FHC fundar o SEBRAP. Lula também falou no Council of the Americas, o grupo dos Rockefeller. E você fala, cara, será que não tem algo errado acontecendo? Porque a gente está chegando aqui nos dias atuais e eu julgando a árvore por seus frutos, olha o que se tornou a esquerda, olha o que está sendo posto em prática pela 5ª vez, com a mesma desculpa, a mesma questão da correlação de forças. Até onde vai isso daqui? Assim, olhando hoje, só para encerrar, eu tenho uma concepção, posso estar errado, mas pelo que eu venho observando na rede social, eu acho que eu não dou 10 anos para a esquerda olhar para trás e falar, cara, esse cara aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o responsável por destruir o que era a esquerda. Tanto a linha revolucionária quanto qualquer vertente trabalhista transformou a esquerda brasileira num puxadinho do Partido Democrata. Queria te ouvir sobre essa percepção. Bom, eu tenho a vantagem de conhecer o Lula há muito tempo. Eu acompanhei praticamente toda a carreira dele, né? E o que eu constatei do Lula é o seguinte, o Lula é um típico político do nacionalismo burguês latino-americano, né, como Getúlio Vargas, como Perón. E esse nacionalismo ele tem uma característica que é a seguinte, é uma política que tem muito pouca base social dentro das instituições. O Vargas mesmo ele governava com muito pouca base dentro das instituições. A mesma coisa a gente vai ver no peronismo e em outras figuras desse tipo, né? Então, como eles têm muito pouca base, eles são malabaristas políticos. Eles fazem um jogo de equilibrismo muito complicado, né? Por exemplo, veja o caso do Vargas. Vargas, ele passou a história como sendo um dirigente nacionalista. Mas o Vargas, ele também foi um monte de outras coisas. Ele estabeleceu o Estado Novo. O Estado Novo era apoiado pelo imperialismo, né? Ele
manteve relações aí com o imperialismo norte-americano durante um período. Foi ele que deu aos Estados Unidos a base de Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mandou soldados brasileiros lutar na guerra dentro do exército norte-americano. Ele poderia também ter passado a história como essa imagem que nós estamos fazendo do Lula nesse momento aqui, né? Porque a política dele, igual a do Lula, é de dar guinadas à direita e à esquerda de acordo com a situação, né? Veja o caso do Lula. O Lula era um sindicalista típico da época da ditadura militar. Na época que o Lula chegou a presidente do sindicato, não tinha sindicalismo de esquerda. O sindicalismo era todo de direita, né? Tinha sido constituído e sustentado pela ditadura militar. Quando começaram as greves em 78, uma boa parte desses sindicalistas eles se chocaram com essas greves, né? O presidente do Sindicato de São Paulo, por exemplo, que era o maior de todos, ele quase foi linchado numa assembleia, onde ele tentou impor aos trabalhadores um acordo desfavorável. Já o Lula não. O Lula, que estava numa posição direitista, ele deu uma guinada à esquerda, né? Ele acompanhou o movimento grevista. Ele acompanhou, não foi... Eu não acho que ele teria sido o melhor dirigente daquelas greves. Nós estávamos na categoria dele na época, criticamos muito a condução das greves e tudo, mas o fato é que ele acompanhou, ele não bateu de frente. E depois ele foi mais à esquerda, ainda criou o PT. A ideia original dele era entrar no MDB na época. Ele não entrou no MDB e ele criou o PT, quem conheceu o Lula pouco antes não conseguia entender direito o que estava acontecendo, né? O pessoal achava que ele era assim um servo da ditadura militar. Aí o homem dá uma guinada à esquerda, assim, de 180 graus, cria um partido de classe, né? Tudo bem que ele tentou descaracterizar esse partido, tudo, mas foi obra dele, reuniu toda a esquerda no PT e tudo mais. Então, a política do Lula é essa política de equilibrismo, né? Porque o nacionalismo é fraco, em geral. E o Lula está no momento de maior fraqueza da política dele. Ele só conseguiu fazer alguma coisa quando a situação econômica mundial era favorável a ele. Que os chineses estavam comprando aí milhões de toneladas de minério de ferro do Brasil, o dinheiro entrava, e isso daí permitia fazer alguma coisa. O que, aliás, também é a história do nacionalismo latino-americano. Ele só cresceu num momento em que tinha dinheiro. Você vê que todos os governos de esquerda na América Latina, eles foram bem quando eles estavam vendendo petróleo e tudo mais. A hora que essa maré passou, eles começaram todos a entrar em crise. Venezuela, Bolívia, Argentina, Brasil, todos. Equador, tudo entrou em crise pela falta de dinheiro. Porque o nacionalismo não tem uma resposta para a crise, né? É uma política que determinados setores fazem quando a situação é favorável, né? Então, eu acho normal o que o Lula está fazendo. É da natureza política dele, não é a minha política, logicamente, né? Mas eu não vejo assim como uma coisa muito espantosa. Eu acho que ele está numa política muito direitista nesse momento, né? Porque ele não tem força nenhuma. Isso eu, por exemplo, discuti com o pessoal do PT, nos programas que eu faço, falei sempre isso: o governo é fraquíssimo. Ele não tem maioria no Congresso, ele não tem apoio pela mobilização popular. Nas instituições ele não tem apoio nenhum. Ele só tem uma maioria eleitoral ganhada a duras penas. Isso não sustenta um governo. Daí eu falei, quer governar, quer fazer alguma coisa séria, tem que mobilizar o povo para pressionar as instituições. O Lula falou num determinado momento, ele falou o seguinte: toda vez que eu fui à esquerda me dei mal, né? Agora ele foi bastante à direita e não está indo nada bem, está indo muito mal.
Quando você fala direita, é engraçado, porque você fala o Lula foi à direita. A direita para nós, o Lula para nós, ele foi para o Partido Democrata, que para a gente é a esquerda. É engraçado que os termos também na discussão pública, eu tô pontuando isso porque eu acho que existe às vezes a gente briga muito por coisas que são só palavras que a gente usa diferente, entendeu? Quando você fala em direita, você está falando do Partido Democrata. Pra gente, o Partido Democrata é extrema esquerda já. O Lula já está na... então, esses termos, e eu entendo até, como você diz, como é o seu conceito e como é o nosso, são diferentes mesmo. A palavra a gente usa igual, mas são diferentes. Eu direita... Não, eu considero o Partido Democrata um partido de direita, não é uma extrema direita, mas é um partido de direita. Nos Estados Unidos, os dois partidos são de direita, né? O Partido Democrata ele tem uma aparência assim de partido de esquerda, mas não é. Se você falar o Partido Trabalhista Britânico é de esquerda, eu concordo, mas o Partido Democrata norte-americano não é. Uhum. O Partido Democrata norte-americano é o partido, né, do sistema capitalista norte-americano por excelência. Então não dá para ser um partido de esquerda, né? Um partido como o Partido Trabalhista, ele chega ao governo com muitas contradições. A burguesia usa o Partido Trabalhista de acordo com seus objetivos, mas ele não é naturalmente um partido de direita. Mas é como você disse, né? Os termos são relativos. Então, porque eu acho que a gente está falando que o Lula fez o mesmo movimento, só que com palavras diferentes, né? Arthur, eu vou passar para você agora. Quando ele estava descrevendo o Lula, quando o Rui estava descrevendo o Lula, eu não sei se você teve essa impressão, me deu uma impressão que o MBL faz isso na direita, né? Tipo, tava ali meio que, pra maré que for, viu que a coisa tá meio à direita agora, vamos ser um partido de direita, fundou o seu próprio partido, olha só que coincidência, né? Você concorda com isso? E aí já pode passar para sua pergunta pro Rui. Não sei se eu viajei. Não, tem uma analogia que é parecida. Você buscou um negócio que é isso. Ele começa com um movimento liberal, né? Ele começa com um movimento bem liberal, com umas políticas bem liberais, vão sentindo que o liberalismo não é isso tudo, e eles tentam se posicionar como sucessores da direita, entendeu? Sucessores do Bolsonaro. Hoje em dia tem muita gente que é herdeiro, quer ser herdeiro de pai vivo, né? Então tá todo mundo aparecendo, aparece filho bastardo, aparece tudo que é lugar. A direita hoje tem isso. Eu não levo muito, de verdade, eu entendo o movimento que eles fazem, entendo o MBL, mas eu nem vou perder meu tempo com ele, porque eu não levo eles muito a sério, por vários motivos, inclusive de inoperância ideológica mesmo. É uma turma mais apoiada no liberalismo e tenta dizer que é de direita, enfim, mas não levo eles muito a sério. Tudo bem, é só para comentar mesmo. Não, mas eu acho que pode ser que faz sentido, mas o que eu queria, por exemplo, dentro do que o Rui falou desse movimento, é curioso que essa semana a The Economist fez uma matéria, acho que saiu hoje, né, e falando do Lula e do Brasil novamente, porque você tem dois movimentos que são muito estranhos nesse movimento global de reação, né, dos liberais globalistas. Quando a The Economist fez uma série de posts falando do Alexandre, né, do Xandão, e batendo no Xandão como claramente alguém que perdeu a mão, né? Então, um juiz que deixou a sua neutralidade. E a gente está falando de um juiz da Suprema Corte. Então a The Economist fez uma críticas muito duras. Só que hoje a The Economist chamou o Lula de incoerente no exterior e impopular no Brasil, com uma crítica ao Lula também. Então dá a impressão que acho que o sistema, o Lula é o chiquete que perdeu o açúcar, entendeu? Então parece que o sistema já não quer mais o Lula, já viu que ele está desgastado e quer cuspir o Lula, quer dizer, acabou o açúcar. Só que eu ia perguntar pro Rui como ele vê o futuro da esquerda, porque hoje você tem o momento que o Lula, né, ele está exaurido, seja porque ele perdeu o açúcar, ou seja porque ele vai para uma candidatura à reeleição ele vai estar com 81 anos, né, quando ele se candidatar agora, se ele for para a segunda, com 81. Quer dizer, há um desgaste físico evidente do Lula, não sei nem se ele, assim, realmente aguenta um segundo mandato, uma coisa meio pesada. A minha impressão é que a esquerda vai se fragmentar de uma maneira, de uma luta que vocês sempre quiseram, né, luta de classe, mas entre vocês.
vai ser, vai ser o pau cantando, porque a gente fala do herdeiro do Bolsonaro, mas quem é o herdeiro do Lula? Então a esquerda acho que vai ter uma fragmentação bastante grande, me parece, pela falta de um líder que consiga concatená-lo dentro de um movimento único, né? Não sei, é o que me parece. E no momento, talvez, complementando, que talvez o Brasil viva uma coisa muito curiosa, que é um movimento geracional, porque não é só o Lula. Você tem alguns desses caras que são centrão liberais, sociais-democratas, que todos eles envelheceram muito rapidamente, né? Você tem o Fernando Henrique, que já está fora de circuito, o Sarney, que incrivelmente está no circuito. Impressionante, mas o Sarney, mas você tem 10 anos, 5 anos, talvez esses personagens não estejam mais conosco, né? Você tem Sarney, você tem Fernando Henrique, até os grandes líderes, caciques partidários, até mesmo do PL, Valdemar está com 74, né? 74, uma coisa assim, o Kassab 72. Então você tem não no sentido de virtudes, por favor, mas de comando, uma elite elite do Brasil política, que vai deixar daqui a 5, 10 anos de existir. E você tem um segundo escalão, no máximo ali, que eu estou tentando me lembrar, caras que ainda conhecem bem a máquina, né, digamos assim, você tem o Ciro, e é isso aí. O resto, não estou me lembrando de nenhum outro grande nome. Então, como é que você vê a fragmentação da esquerda pós-Lula? Se é que vai fragmentar, né? Como é que você vê o destino da esquerda no Brasil pós-Lula, que eu acho que está, salvo o melhor juízo, do ponto de vista histórico, pelo menos, muito perto aí de cruzar a linha, né, desse momento pós-Lula. Antes de responder a sua pergunta, queria apresentar para vocês como é que eu vejo a relação desses governantes tipo Lula com o Estado. O Estado, ele é uma empresa que é dominada pelos capitalistas, os grandes capitalistas, né? Gente assim como a Rede Globo, como os banqueiros e tudo mais. Então, às vezes você tem as pessoas que governam o país, eles são como se fossem pessoas contratadas por essa gente para governar o país. E aí você tem dois tipos de pessoa. Você tem a pessoa que é, digamos assim, intimamente ligada a esse grupo financeiro, né? E você tem a pessoa que é de fora do grupo financeiro, né? O Lula e o Bolsonaro são de fora. Então, eles entram eles são tolerados aí pelos donos do Estado. Eles servem um propósito, né? O pessoal falou, vamos deixar esse cidadão ganhar aqui, porque é a maneira mais prática de tratar o problema, vamos controlar ele. O Lula não consegue governar. Ele ganhou a eleição, mas não governou o país. Né? Tudo que ele fez é contra, né, os objetivos dele, e ele está perdendo muito espaço político por causa disso. Mas o Bolsonaro também não conseguiu governar. Você viu que o Bolsonaro, a primeira coisa que fizeram foi impor ao Bolsonaro a presença do Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes não era uma pessoa do grupo bolsonarista, esse aí foi escolhido pelos banqueiros. Né? E o STF, ele entrou no jogo para impedir que o Bolsonaro governasse, fundamentalmente. Assim como hoje, por exemplo, o Congresso, né, não deixa o Lula governar também. Então, nós estamos nessa situação. É uma situação muito crítica do ponto de vista político geral. O regime está muito debilitado, porque ele não consegue impor um nome que seja de confiança e ele é obrigado a governar por pessoas que não são da confiança dele. Né? É uma crise muito grande. Bom, nós temos que dizer que o regime capitalista no Brasil e o regime da Constituição de 88 estão esgotados, né? É uma decadência do regime político brasileiro muito acentuada. Isso aí não pode permanecer, né? Chegou num ponto já, na minha opinião, extremo. Vai ter que haver uma reformulação das instituições, porque não dá para continuar governando desse jeito. A burguesia sabe e o povo também não está aguentando muito mais.
É uma situação crítica, né? Então, eu acho importante a gente ter essa noção, porque, caso contrário, a gente vai alimentar ilusões aí que não são viáveis, né? O Bolsonaro só vai governar da maneira como ele quer a hora que a burguesia decidir que vai fazer uma coisa muito diferente do que eles estão fazendo agora. Senão ele não vai conseguir governar. Ele pode ganhar a eleição e tudo mais. Bom, o processo é para que ele não participe da eleição. Também tem esse detalhe. Eles não querem que ele participe da eleição. Bom, com relação à esquerda, né? Eu acho que a esquerda também, assim como o regime político está esgotado, todas as instituições ligadas ao regime político, de alguma maneira, estão esgotadas. Você vê, o Bolsonaro, por exemplo, que eu diria que seria talvez nesse momento a única força ascendente na situação política, ele é uma força ascendente porque justamente ele não está profundamente ligado ao sistema atual, ao regime político atual. Ele representa inclusive uma alternativa de mudança radical desse regime, que eu acho que ele não vai conseguir fazer, mas é isso que ele representa. Ele representa uma insatisfação natural, né, de vários setores, alguns setores de trabalhadores, muitos setores de classe média, alguns setores da burguesia, que acham que o regime não dá para mais nada. Ele é a pessoa que está relativamente fora do regime. Assim como o PT, no começo desse regime, representava a mesma coisa, né? Depois foi sendo atraído para dentro do regime. O PT, principalmente na versão da política do Lula, que é a política do PT, é o que está dentro da cabeça do Lula. Vocês já devem ter percebido isso, né? O PT não tem nenhum programa. Se o Lula amanhã decidir que ele vai, sei lá, fazer uma chapa com o Bolsonaro, é isso que vai acontecer. O que está na cabeça dele é que vale. A hora que o Lula sair do cenário político, o PT vai ficar completamente sem rumo. E está esgotado como partido. Ele está esgotado porque ele é o partido das ilusões da democracia muito precária, vamos dizer assim, praticamente fictícia, que existe no Brasil. Você tem o Partido das Raposas, que sempre governa, né? Que domina Congresso e tal, das oligarquias, e você tem o partido que acha que, embora o regime político seja ruim, dá para fazer muita coisa boa. O PT é esse partido. Eu acho que o governo Lula mostrou que não dá para fazer nada. E, na minha opinião, se eu conheço bem os integrantes do PT e da esquerda, todo mundo está tirando essa conclusão. Quer dizer, por aí não vai. Ganhar a eleição não vai resolver. Nunca vão conseguir ter maioria no Congresso. Nunca, porque o regime político não permite. Esse é um regime oligárquico. O Lula foi eleito presidente 3 vezes, elegeu a Dilma 2 vezes, e nunca teve mais do que 70 deputados num Congresso de 513 pessoas. É uma anomalia absurda do regime, né? Na Inglaterra, você elege o primeiro-ministro do partido que tem maioria no Congresso. Senão, como é que você vai governar, né? O pessoal fala em presidencialismo de coalizão, isso é uma ficção, né? O regime está montado para que os partidos mais tradicionais, que são os partidos da oligarquia, dos banqueiros, etc., se juntem lá e governem. Quando a coisa começa a escapar desse cenário, o regime começa a soltar faísca por tudo quanto é lado, que é o que está acontecendo agora, né? O PT meio que exauriu as possibilidades do regime. Bom, acabando esse regime, ele está acabando, ele está morrendo, não sei o que vai acontecer depois, mas que ele está no fim, eu não tenho dúvida. O PT também, tal como nós conhecemos, vai acabar. Nenhum partido que está ligado a isso vai sobreviver. Ele pode, a esquerda pode sobreviver, vai ter que ter uma reformulação muito profunda. Eu acho que a situação política brasileira, assim como em todos os países, ela vai se arrastar nessa agonia, porque é isso que nós estamos vendo, uma agonia, né? Veja a França, Macron. Macron todo dia ele tem que dar um golpe para continuar governando.
É um regime agônico, né? Ele vai se arrastar nessa agonia até que sobrevenha uma enorme crise política que vai despedaçar o regime político e vai colocar em pauta a constituição de um outro regime político. Essa crise pode vir na forma de um golpe de Estado, pode vir na forma de um movimento revolucionário amplo da população, pode assumir várias formas, mas eu acho que o regime está acabado e mais cedo ou mais tarde a coisa vai estourar numa crise muito grande. E os partidos que viveram desse regime, que se adaptaram ao regime, que estão vivendo aí, eles vão também acompanhar, vão ser arrastados nesse turbilhão, né? Eu acho que a força do bolsonarismo nesse momento é essa. Ele não está diretamente ligado a isso, né? Agora, se bem isso aí seja muito favorável para o Bolsonaro e o bolsonarismo em geral, nós temos que dizer também o seguinte: bolsonarismo é um movimento muito contraditório. Há contradições muito profundas dentro desse movimento, tá? Eu não sei se o bolsonarismo consegue se manter unificado diante de uma crise de grandes proporções. Eu precisaria ver isso. Porque, basicamente, a política do Bolsonaro, o pessoal fala que o Bolsonaro quer dar golpe de Estado e tal, não vejo que isso daí seja o objetivo dele, nem acho que ele tem toda essa força. Mas, basicamente, o bolsonarismo é um partido de tipo eleitoral, nesse momento, né? Se ele vai ser alguma coisa mais do que isso, nós temos que esperar para ver. Mas é muito contraditório. Ô Rui, eu elogiei sua leitura no começo, mas eu vou discordar da sua leitura agora, até pelas suas palavras, pelo seguinte: você mesmo falou que o Lula e o Bolsonaro foram aceitos pelo sistema, por isso que eles conseguiram chegar lá. De certa forma, concordo em partes nisso, mas como a gente vê o Brasil hoje, e aí vocês todos me corrijam se eu estiver errado, você também falou que o sistema não quer o Bolsonaro, e isso a gente vê a olhos nus, que o sistema não quer o Bolsonaro, e o sistema apoia o Lula, pelo menos o sistema jurídico, pelo menos a imprensa, pelo menos... A imprensa agora tá saindo do barco, mas até o momento... Então, eu vou passar a palavra lá pro Kim, que eu acho que ele meio que corrobora, porque eu acompanho os vídeos dele, e eu acho que aí eu tendo a discordar um pouquinho, porque o Bolsonaro eu acho que é o antissistema hoje no Brasil, ou o bolsonarismo que seja, não a pessoa talvez, mas o bolsonarismo com certeza. Você concorda, Kim? E depois passa pro Rui responder também, né? Obviamente eu concordo com o que você pensa. Porque acompanha a esquerda, eu acho que tem um problema grande de... nem todos, né? Assim, eu falo assim, a maior parte da esquerda, acho que eles têm uma visão errada da direita, porque desde o princípio eles enxergavam algo que eu acho que nunca foi. Era aquele papo maluco, lavar os fascistas, lavar os nazis, não sei o que lá, e que fomentaram toda essa perseguição, que pra mim, isso daí foi um dos... o pessoal fala muito da polarização, eu acho que polarização é importante, tem que ter, que é o embate. Uhum. O que eu acho que é ruim é que se tornou, em grande parte, em perseguição. Eu já conversei com uma pessoa ou outra, ele fala, mas também precisava Bolsonaro, lá atrás falou que ia metralhar petista, elogiar o Ustra e tudo mais. Eu entendo o comentário, só que eu acho que a reação ao ocorrido, eu acho que foi muito grande, e ainda mais quando você olha, cara, como foi essa guinada até chegar ao poder? Os caras podem estar ressabiados pelas questões da Dilma, pelo pessoal ir pra rua, pra ter o impeachment e tudo mais, mas eu acho que o remédio foi muito maior do que a dose que era necessária. E eu acho que isso aí acabou a gente trazendo no cenário que a gente está hoje no Brasil. Você vê que é bem complicado. O Rui, vez ou outra, ele tem a possibilidade de ir em uns canais na direita, e eu acho que ele compreende o porquê, porque a opinião dele não é o mainstream da esquerda, né? Não é a opinião do senso comum da esquerda. Então o pessoal vê alguém que ainda dá para conversar. Acho que o pessoal assim, olha pro Rui e fala, pô, Ruizão é brother, porque o Ruizão entende que perseguir não é bacana. A perseguição judicial não é bacana. E aí a turma, voltando para a questão do Bolsonaro, acho que a turma olha
com às vezes um olhar muito restrito, que foi até o que ele pontuou sobre a questão do Guedes, fala, cara, o Guedes não era do grupo de Bolsonaro e colocaram o Guedes lá. O pessoal acha que só olha para o governo Bolsonaro, olha a era Bolsonaro com aquela visão do, olha o que eles fizeram na economia. Aquilo ali na economia vai numa linha que a gente não apoia, vai uma linha similar ao que o sistema prega, logo, Bolsonaro é o sistema. E a gente que está aqui desse lado, que a gente acompanhou, mais ou menos como o Rui disse que ele acompanhou, o Lula teve a oportunidade, teve lá desde a época das greves, a gente acompanhou tudo que rolou, a gente acompanhou o que foi a manifestação do 26 de maio, que na cabeça de qualquer pessoa que não é da direita não faz nem sentido mencionar, mas a gente sabe como aquilo ali é o início da narrativa de que ia fechar o Congresso, que ia fechar o Supremo. É o momento que você tem um racha com o MBL, e que depois, até na época da Vaza Jato, e as pessoas acham que a Vaza Jato foi apenas sobre a Lava Jato, a Vaza Jato também teve mensagem do MBL, e os planos deles, e você vê que era um negócio friamente calculado, que já estava se discutindo no momento exato do desembarque, não era algo aleatório. Aí você vê que aquilo também se conecta à CPMI das fake news, que o mainstream da esquerda fez a festa achando que seria o fim do bolsonarismo. E as pessoas às vezes não param para pensar assim, gente, se Bolsonaro, sei lá, fosse sistema, se a direita fosse esse mal todo, será que não tinha que ter aparecido alguma coisa lá na CPMI das fake news? O que a CPMI das fake news provou? O que aconteceu com Alan dos Santos? O que aconteceu com todo mundo que sentou lá no banco dos réus? Quais crimes foram imputados? Ou não achou nada? O Rui aí, a turma estão no YouTube. Tem coisas que, por exemplo, não passam no radar de vocês, mas lá atrás chegaram a acusar a direita de receber dinheiro do governo. A denúncia veio pela Folha de São Paulo, pela Patrícia Campos Melo, falando que o governo injetou 1.447 anúncios no Terça Livre, lá do Alan dos Santos. Tu tá no YouTube, Rui, talvez você não mexa na parte, mas você pode perguntar pros meninos. Não foi anúncio que o governo pagou para aparecer banner, fazer propaganda ao longo do programa. É anúncio do YouTube, que o governo contratou, o AdSense, e aí o AdSense colocou em vídeos, não só no Terça Livre, como em outros canais. O Terça Livre entrou em contato com o Google. Na época é o famoso CPM, custo por mil. Os 1.447 anúncios foi R$ 4,28. Será que existe algum canal de mídia no Brasil que se venda tão barato? O Terça Livre se vendeu por R$ 4,00, R$ 4,28. Essa foi a lavagem de dinheiro que o antagonista acusou. Aí vem o episódio do Moro. E muitas vezes também quem está do outro lado não entende. Por exemplo, a esquerda consegue entender a questão da correlação de forças. Mas não consegue olhar, por exemplo, cara, será que Bolsonaro não tentou demitir o Moro em outros momentos? O que é que se discutia em agosto de 2019 nas redes da direita e a pressão da própria base falar, cara, não demite o Moro não, vai. Fica aí, fica aí. Quando o Moro sai do governo, e aí tem um episódio que a esquerda nunca quis se debruçar, que é a indicação do diretor-geral da PF. Bolsonaro manda até uma mensagem pro Moro criticando vazamentos de informação por parte da PF, que era a matéria do antagonista sobre quem estava sendo perseguido. Moro vende como se Bolsonaro quisesse que a PF interferisse para aquela operação não andar. E aí Moro, ele tinha um candidato na cabeça dele, de última hora ele muda de candidato, e o candidato que o Moro queria era uma pessoa muito próxima, uma pessoa que a gente não precisa nem citar o nome, todo mundo já imagina quem seja, e isso ficou muito estranho, porque quando o Valeixo vai prestar o depoimento, ele fala, o Moro me falou que o candidato dele era o Fabiano Bordignon. Aí você fala, uai, por que o Moro então deu cavalo de pau para colocar outra pessoa? Uma pessoa que a própria Cruzoé, que é um braço que é do grupo antagonista, né, mas é a revista, que seja a casa do lavajatismo, falava que esse novo candidato do Moro foi o cara que destruiu a Lava Jato em São Paulo. Qual é o sentido? Moro quer destruir seu próprio legado na Lava Jato? Então foi acontecendo isso, aí teve a época do Fica em Casa, todas as denúncias que Bolsonaro é um gênio, que é isso, que é aquilo, outro. E às vezes as pessoas, eu olho o pessoal e falo assim, gente, vocês às vezes estavam esperando, né, um presidente super poderoso que conseguisse tentar, não sei, bater de frente com o sistema em todos os pontos possíveis e inimagináveis, e no momento do que estava se vivendo, desde a época do Rodrigo Maia, com o Maia indo para a Espanha discutir presidencialismo, sem presidencialismo, e a gente que tentando falar, cara, vai fazer o quê? Porque se o PT hoje tá aí 98 deputados, que foi o que votou para manter a questão do IOF, né, ou seja, a base realmente que fechou com Lula, 98, Bolsonaro foi eleito com 40 deputados. Não dá para achar que os políticos do Centrão eram a base de Bolsonaro. Ali teve que sentar, respirar,
né? Obviamente o Bolsonaro ele sabia disso daí, porque tem uma entrevista dele de 2016 na Jovem Pan, que ele fala com ele e diz, cara, eu vou ter que governar porque foi eleito. Me aponta aí quem são os 308 deputados, que é o que precisa para aprovar uma PEC. E aí a galera não olha isso, aí olha toda essa questão como se a direita é parte do sistema. Bolsonaro faz parte de tudo e tudo mais, pipipi, popopô, que não tem nem interesse de nada. E eu acho o seguinte, não acho que Bolsonaro será nunca o representante perfeito da esquerda, pelo menos de toda a esquerda. Acho impossível que durante o governo tenha uma coisa, tenha outra, que seja do interesse de todos. Por exemplo, Bolsonaro lá atrás, durante o governo dele, apresentou a medida provisória, que chamou a MP da Liberdade, que era o quê? O Marco Civil da Internet, neste momento, instituiu que alguns assuntos as redes sociais têm que tirar do ar, mesmo sem notificação judicial. A MP de Bolsonaro falava que mesmo alguns assuntos polêmicos precisava de uma notificação judicial, uma decisão judicial para tirar do ar. Qual era o objetivo? Evitar a derrubada de perfis por questões ideológicas. Então, onde é que estava o apoio naquele momento? Inclusive dos setores que acham que as big techs são um problema, não tem que dar coisa. São coisas que as pessoas nem sabem que aconteceram, e o Pacheco, que estava lá como presidente do Senado, ele devolveu a medida provisória. Não existe você devolver uma medida provisória. Foi devolvida. Não existe no regimento interno da Câmara, do Senado, um pedaço que diga, olha, uma medida provisória ela pode ser devolvida. Não, medida provisória tem valor de lei. Entrou, tá valendo. Não tem isso. E você fala assim, cara, coisas que aconteciam, coisas que eram surreais. E você fica assim, meu Deus, o cara não pode indicar o próprio diretor-geral da PF, interferência na PF, o cara não pode fazer isso, o cara tá colocando fogo, tudo acusava um cara. Fizeram uma campanha irresponsável contra o Brasil para falar que a Amazônia tava em fogo, como se fosse Bolsonaro chegando lá com lança-chamas, colocando fogo em tudo. Bolsonaro falando um discurso que em favor do garimpeiro, em vez das pessoas analisarem isso daí num contexto maior, entender que o Brasil precisa, né, explorar os seus recursos naturais, e um ponto que eu acho que, por exemplo, nós dois concordamos, é a margem equatorial. É um atentado de lesa pátria, a margem equatorial não está sendo explorada. Parece o quê? Que está deixando lá para quando chegar, não sei, as 7 Irmãs, poder explorar de graça a preço de banana. Ou então espera a Petrobras ser privatizada, porque se a Petrobras já estiver explorando a margem equatorial, vai ficar mais caro. Se está mais caro, vai ficar mais difícil de vender. Sabe, assim, são coisas surreais que vão acontecendo. E aí, no final do dia, eu acho que grande parte do debate público não avança em temas que talvez fossem consensos, porque a esquerda olha para a direita como se fosse um monstro gigantesco. A direita, eu também acho que às vezes olha para algumas coisas maior, só que né, talvez seja porque eu estou na direita, mas eu consigo entender mais a cabeça da direita diante da quantidade de coisas que aconteceu a nível de perseguição. Rui, durante as eleições de 2022, eu fui processado por trazer um tweet da Folha de São Paulo em meu vídeo. Eu não tô falando nada, é um tweet da Folha. E a minha raiva é que eu fui processado sozinho, a Folha de São Paulo não foi. Porque o tweet da Folha tinha uma imagem que essa imagem não podia rodar o Brasil, que era a imagem de um outdoor que colocaram no sul do Brasil, onde a esquerda era o que era ser comunista, a direita era o que era ser conservador. O vídeo foi tirado lá por causa disso, sabe? Eu tô pegando assim um caso, não pediu ressarcimento financeiro nem nada, mas você vê assim, cara, o que tá acontecendo? Sabe, são coisas assim que vai acontecendo dia sim, dia também, e eu falo, galera, vocês aí na esquerda, vocês deviam tentar entender por que o coleguinha tá tão chateado, por que o coleguinha tá tão revoltado. Eu vejo que tem alguns setores na esquerda mais nacionalistas, os caras, né, que se colocam assim, mas às vezes é um nacionalismo geográfico. Eles defendem as fronteiras, mas o povo brasileiro mesmo, assim, mano, você não tá do meu lado, logo você é um cidadão de segunda, terceira classe, você pode ser eliminado. Eu falo, cara, a gente não vai chegar em lugar assim. Eu acho que a gente tem que ter, assim, um mínimo de respeito pelo ser humano, a gente tinha que ter algumas regras básicas do, perseguir é errado. Não pode ficar perseguindo civil. Ainda mais da forma como foi feita. E o monstro foi crescendo, foi crescendo. Olha o resultado agora. Estadão, Folha, Veja, todo mundo botando a mão na cabeça preocupado com a modificação do Marco Civil da Internet. O monstro que eles criaram. Foram eles que criaram. Outra coisa, ótima que me veio na cabeça, no dia que eu tiver a oportunidade, vou falar com a Tuxi sobre isso. A Tuxi, a turma do Brasil 247 e outros foram acusados pelo think tank Atlantic Council, historicamente aí ligado ao que a esquerda chama de imperialismo, o que a direita chama de globalismo. O Atlantic Council falou que o Brasil 247 e outros canais eram focos aí, né, braços da propaganda Rússia,
da Rússia no Brasil para promover propagandas, e obviamente você criando um cenário de fomento de perseguição contra esses grupos. Eu comentei sobre isso e eu falei, isso aqui eu não acho que é bacana. Agora, quando lá atrás, em julho de 2020, o mesmo Atlantic Council pegou e fez um estudo que falava o seguinte, olha, o Rui segue o João é amigo do Betinho, e o Betinho é amigo do Rui. Eles curtem postagens um do outro no Facebook e eles defendem o Lula. Olha, gabinete do ódio. O termo gabinete do ódio, ele não foi criado para falar sobre união de pessoas, para promover narrativas de desinformação. Não foi. Ele foi criado pelo Estadão em setembro de 2019, na matéria da Vera Rosa, para falar que existia um grupo lá do Planalto que era mais bélico e queria que Bolsonaro não tivesse um tom moderado e que municiava Bolsonaro de informações do que acontecia na rede social. Isso era o gabinete do ódio. Vira uma espécie de criminalizado, né? Isso, de informação e tudo mais, depois do relatório do Atlantic Council, que virou matéria no Fantástico, e a esquerda pegou e jogou para frente. Então, assim, eu olhando essa situação, óbvio que eu tô à direita, eu fico vendo, olha, vocês aí na esquerda, vocês compraram toda a agenda do que um dia vocês da esquerda, digo, o mainstream da esquerda, nem todo mundo comprou isso, eu vejo que o pessoal muitas vezes bate de frente, discorda de muita coisa, tem outras figuras também na esquerda que não compra, né, todo o pacote, o Aldo Rebelo mesmo em relação ao 8 de janeiro diz claramente, não foi golpe de Estado, isso é conversa mole, isso é balela. Tem outras pessoas na rede social que eu sempre estou comentando, mostra coisas que são erradas, mas grande parte do Brasil comprou assim uma parada que eu falo, gente, vocês lá atrás eram tão ligeiros para saber como é que isso aqui funcionava e agora vocês estão apoiando tudo isso? Enfim, eu acho que no dia que ambos os setores, sabe, respirarem, não precisa baixar as armas não, mas respirarem, tentarem fazer algumas análises mais concretas, mais sólidas e talvez até um pouco mais justas, eu acho que esse Brasil vai para frente. Acho que vai para frente alguns temas. A vida do peão vai melhorar, a vida do povão vai melhorar, que é quem realmente importa aí no final do dia. Não foi uma pergunta, mas pode comentar, Rui. Não, tudo bem. Muito interessante. Inclusive, eu concordo com 90% do que o Kim falou. 90% eu concordo. Uma outra coisinha que eu não concordo. Eu acho que, num certo sentido, a gente está fazendo isso de lutar contra determinadas coisas juntos. Eu, por exemplo, que nunca tive simpatia pelo Bolsonaro, né, me senti na obrigação de defender o Bolsonaro do processo que ele está sofrendo. Mas eu não defendi só o Bolsonaro, defendi o Monark, defendi o Alan dos Santos, defendi aquele outro, vários, né? Inclusive conversei com o pessoal, tudo. Eu acho isso tudo, apoiar isso, já não é um problema só de esquerda e de direita. É um problema de falta de espírito civilizado, digamos assim. Como é que você vai apoiar uma perseguição, um cidadão ser condenado a 8 anos porque ele falou alguma coisa na internet? Não dá para. Quem apoia isso daí tá adotando. Eu sempre fui contra isso. Eu nasci na época da ditadura, né? Eu era contra tudo aquilo que eu via e tudo mais. Eu não vou agora porque o Bolsonaro não é do meu time e vou apoiar qualquer tipo de loucura que fizerem contra ele. Está fora de cogitação, até porque eu sei que hoje é o Bolsonaro, amanhã sou eu mesmo, né? Inclusive eu fui incluído no processo das fake news também, né? Junto com os bolsonaristas. Até eu fui, Rui, que não sou ninguém, cara. Sem sacanagem. Não, para ver extensão de coisa. É uma coisa monstruosa. Eu não acho que é uma mera perseguição. Eu acho uma monstruosidade o que o Alexandre de Moraes e o STF estão fazendo. Eu acho que isso daí é um verdadeiro golpe de Estado permanente. Eles falam em golpe de Estado, mas eles estão dando um golpe de Estado. Quem autorizou esse pessoal a dirigir o país? Ninguém, não foram eleitos para dirigir o país. Eles foram eleitos para julgar determinadas causas, eles se transformaram nos donos do país. Eu estou totalmente contra, e eu acho que a esquerda, uma boa parte da esquerda, ela... aí é que está, né? As lideranças acham que é conveniente. Eles acham que eles estão tirando o Bolsonaro da jogada e eles vão se beneficiar disso. Uma parcela
das lideranças de esquerda. Eu acho que isso daí é uma fantasia que eles têm na cabeça. Porque o projeto das pessoas que estão tirando o Bolsonaro da eleição não é favorecer a eles, né? Aí eu entro na sua colocação, você falou que não concorda comigo quando eu falo da questão do Lula, né? Mas o Lula também não é uma pessoa querida por esse sistema. Ele é uma pessoa tolerada. Veja que a Dilma foi tirada do poder por meios ilegais. Por que tiraram a Dilma do poder? Porque ela também não satisfazia a política. A política que era a política do PSDB naquele momento. O PSDB foi triturado nesse processo que ele mesmo criou, né? O Lula, por que eu acho que o Lula não vai ser o beneficiário dessa situação? Tem gente no PT que acha que ele vai ser beneficiário. Porque acontece o seguinte, o que os banqueiros, os grandes empresários querem não é a política do Lula. O Kim falou que a política do Lula é neoliberal. Eu concordo, mas é um neoliberalismo muito de baixa intensidade, né? A burguesia não quer isso. Os donos do poder não querem isso. O que eles querem é uma política de terra arrasada. Eles querem privatizar totalmente a Petrobras, privatizar totalmente a Eletrobras. Eles querem acabar com a aposentadoria. Eles vão numa política muito destrutiva, né? É mais ou menos o que o Milei está fazendo na Argentina. Eu vejo que tem muita gente da direita que acha que o Milei é uma boa política. Eu acho que é uma confusão do pessoal. A política, o Milei ele tem muita coisa que, digamos assim, faz um aceno para a direita, mas o Milei é uma espécie de Fernando Henrique Cardoso da Argentina. É a segunda leva, né? O que o Menem fez, ele agora está completando. Ele está destruindo a economia argentina. Ele vai deixar o país completamente arrasado. É isso que eles querem para o Brasil. Isso, nem o Bolsonaro, nem o Lula estão dispostos a fazer. Porque para eles, fazer isso seria o fim da carreira deles. O que o Bolsonaro fez, ou melhor, o que o Paulo Guedes fez, né, e o Bolsonaro aceitou, já foi ruim para ele, né? E, além disso, para ele vai ser difícil. Ele pode fazer algumas coisas, mas vai pesar bastante, né? Não é a política em geral, né, da corrente que o Bolsonaro representa internacionalmente. Você vê que o Trump, a política dele não é essa. A política dele é tentativa de reconstruir a economia industrial norte-americana. O que o Milei está fazendo é destruir essa economia, né? Na Argentina, no último ano, fecharam mais de 1.500 fábricas. Ele tá botando abaixo o negócio. Essa política dos bancos internacionais, a política do Milei. E o que eles querem no Brasil é essa política, a política dos bancos internacionais. Se for feita por uma pessoa tipo Haddad, né, limpinho, cheiroso, simpático, etc. e tal, ou se for feito por uma pessoa tipo Milei, para eles tanto faz como tanto fez. Desde que alguém faça isso. Agora, quem fizer isso também é o fim, porque o Fernando Henrique Cardoso fez isso e acabou. O PSDB nunca mais ganhou uma eleição depois disso, né? O que o Brasil é hoje, essa miséria espantosa, no Brasil nós temos mais de 130 milhões de pessoas na pobreza. É uma coisa de louco. Isso daí é obra do Fernando Henrique Cardoso. O Lula nunca conseguiu reverter isso. Por mais que ele falasse programas sociais e tal, não conseguiu reverter. O país anda por trás. Se fizerem uma nova investida desse tamanho, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil, né? Eu espero que os argentinos eles botem um paradeiro nisso antes que a política chegue no Brasil, porque se houver uma explosão na Argentina, não vem para o Brasil na mesma intensidade, né? Mas nós estamos correndo esse risco. E para fazer essa política, não é Lula, não é Bolsonaro, não é nada disso. Tem que ser uma pessoa que seja muito submissa aos interesses dos banqueiros, porque é uma política de vampiros, é uma política criminosa.
A pessoa, para fazer isso, ela tem que ser uma pessoa totalmente inescrupulosa. Não no sentido puramente moral. Ela tem que não ter compromisso com ninguém. Fernando Henrique Cardoso não tinha compromisso com ninguém. Ele não tinha base social. Ele foi colocado lá pelos banqueiros. Ele tinha compromisso com os banqueiros e os grandes industriais. O Lula não. O Lula tem todo um partido, tem central sindical por detrás, tem MST, são milhões de pessoas que apoiam ele. Se ele fizer uma coisa dessa no Brasil, esse movimento de esquerda do Lula explode, né? O Bolsonaro, na minha opinião, também não consegue fazer isso. Por isso a política é tirar o Lula, tirar o Bolsonaro. Nenhum dos dois é desejável. Eu acho que o que confunde, né, a divergência que aparece aqui é a seguinte: a burguesia é muito pragmática, ela não tem uma definição puramente ideológica. Num determinado momento apoiaram o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ganhou em 2018, a burguesia apoiou ele. Não apoiou porque achava que ele era a melhor pessoa para governar o país. Tanto que depois não deixaram ele governar direito. Apoiaram porque, naquele momento, era o que dava para fazer. E a burguesia tem muito dessa política. Se a pessoa não é totalmente impossível de digerir, ela pode apoiar. Então, ela apoiou o Bolsonaro, ela sustentou o Lula, né? Mas ela não é isso que ela quer. Isso é uma política puramente de conveniência. Muito bem. Rui, só um adendo aí nesse pedaço. Esse daí da burguesia, o que ela não suporta, ela não consegue apoiar. Seria por isso, então, assim, você consegue enxergar que um dos motivos da rejeição ao nome do Eduardo Bolsonaro, por setores do Centrão, inclusive, pode estar passando exatamente por causa disso? Por ser um nome que fala que, pô, esse daí não é tão fácil de controlar como seriam os governadores democráticos que a imprensa tanto apoia. Ele não é tão flexível. Ele seria mais digamos assim, um preposto do próprio Bolsonaro. Eles não querem isso. Também não vão querer a Michelle Bolsonaro. Agora, veja bem, eu estou falando, eles não querem, mas pode ser que eles apoiem numa situação? Pode ser. Quando a situação é difícil, você faz coisas arriscadas. Por exemplo, apoiar o Bolsonaro em 2018 foi uma tentativa arriscada. Eles fizeram isso, né? Mas, Lula também não é a melhor alternativa. A política do Lula é uma política indefinida. É um neoliberalismo muito água com açúcar. Né? O Brasil está cheio disso. Quando o regime político chega no esgotamento, a burguesia não tem representantes que são, digamos assim, 100% os seus representantes. O próprio Fernando Henrique Cardoso foi uma aposta que eles fizeram, porque ele não era um homem da burguesia. Eles falaram, nós vamos trazer cidadão, vamos cooptar ele, vamos colocar ele a nosso serviço. Conseguiram, foi muito bem feito. Ele governou 2 anos, destruiu o país, eles aplaudiram muito, né? Eles acharam excelente, mas é uma coisa difícil. Nem sempre você faz aquilo que você quer, né? Por exemplo, Getúlio Vargas foi eleito em 1950, sendo que uma parte importante da burguesia, principalmente a burguesia estrangeira, não queria ele de maneira nenhuma. O Lacerda falou, né? Não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar a eleição. Se ganhar a eleição, não pode governar. Se governar, tem que ser derrubado por um golpe de Estado. Isso aí é um dos momentos de clareza da situação política brasileira raro, né? Porque na maior parte do tempo tudo é muito dissimulado, ninguém fala o que está pensando, lógico. Política é uma coisa muito conspirativa. Mas eu acho que... Eu diria o seguinte, a esquerda e a direita bolsonarista, eles têm mais em comum do que eles estão pensando nesse momento, porque tanto um como o outro estão a ponto de ser vítima de um golpe político aí que vai ser um desastre total. Arthur, eu vou deixar você para falar se você quiser, não sei, a gente já passou 1h30 aqui, é bastante, e aí depois eu fecho aqui
Se você quiser fazer sua última pergunta ou comentário, ou o que for. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta que são duas pro Rui. Que é o seguinte, a gente está falando da estrutura de perseguição que acabou sendo montada no Brasil. E, obviamente, a gente vê, e já conversou várias vezes no Puxando Fio, que há, na história do Brasil, uma tendência, sempre houve uma tendência do domínio, da tomada do Brasil pelo judiciário. Então, do juiz herói, né? Então ele começa até mesmo, estava com o nome dele na cabeça agora, esqueci, que era o cara lá o Joaquim Barbosa. Então o Joaquim Barbosa foi um juiz herói, que depois também o chiclete acabou, ele foi cuspido do sistema, como tantos outros. Depois o Moro também foi cuspido do sistema, como tantos outros. Só que teve para mim um ponto importante, que é o mandato da Dilma. E eu queria ouvir do Rui, perguntando se a minha visão está correta, e contando um pouco, se puder, né, desse bastidores da esquerda, porque no mandato da Dilma me parece que houve dentro uma tentativa de tomada do poder da esquerda, de um grupo da esquerda, uma tentativa de tomada de poder de um grupo da esquerda, de toda a esquerda. Então, a estrutura de perseguição, por exemplo, para mim ela surge em vários momentos, mas é muito claro quando ela, por exemplo, ela toma um corpo com Gabas, quando ele assume lá o Ministério da Previdência, né? E eles fazem um triunvirato para governar a Dilma, ele, o Mercadante, e começa um modelo de estruturas de alterações do Brasil, até rompendo com os grupos dentro do PT, históricos do próprio PT, do grupo ligados ao Lula. E ele começa uma história de perseguição a membros do governo e uma estrutura policialesca no Brasil. Tanto que essa lei, que é utilizada hoje, e foi utilizada posteriormente da lavagem de dinheiro, da delação também, delação premiada, lavagem de dinheiro sem o crime precedente, porque a história, por exemplo, do lavagem de dinheiro é que você tinha que ter um crime precedente. Você vai lavar o dinheiro, é um dinheiro sujo. Para você lavar o dinheiro tem que ser sujo. Para ser sujo, tem que ter tido um crime. Quando é que há essa ruptura? Essa ruptura em 2013. A lei de lavagem de dinheiro, que desconecta a necessidade de crime precedente, é do governo Dilma. Apoiada pelo Lula, pelo PT, né, pela esquerda, e com o apoio do Gabas, etc., que começa a aparelhar as instituições também para um outro caminho. Então, quer dizer, essa lei de lavagem de dinheiro, que depois é jogada para perseguir, na cabeça, não é para perseguir, mas tentar criminalizar partidos do Centrão, que depois voltaram contra a Dilma, que geraram para mim no seu impeachment, como, por exemplo, o MDB, e tentativa, inclusive, da Dilma de fazer o Kassab o maior partido, né, do Congresso, tirando o MDB, é exatamente desse período. Então, é o seguinte, a estrutura de perseguição, que é uma continuidade do Brasil, ela tem para mim um arco, ela começa bem antes, ela tem um lado do judiciário, mas ela tem um pico ali nesse grupo coordenado pelo Gabas, Mercadante, dentro da esquerda, que passou a fase do Lula, e aí tem um lado interessante, que é mais ou menos o que acontece hoje com a direita, que se antecipa passou a fase do Bolsonaro. Porque quando eu olho o momento político, me parece que teve algum momento em que a esquerda olhou para trás e falou assim, acabou a fase do Lula, agora é a gente, e vamos usar aqui do poder do Estado, dos instrumentos de perseguição, com lei de lavagem de dinheiro, delações, para tomar o poder à esquerda mesmo e simplesmente assumir um projeto em que o Lula não conseguiu fazer, como a esquerda, uma parte dela gostaria, até porque ele, logo nos meus 2 anos de governo, ele caiu dentro do mensalão. E como ele caiu dentro do mensalão, ele tem que fazer um acordo com o MDB, com o Sarney, para poder ser salvo. E eles ficaram assim, bom, agora ele está salvo, vamos agora partir para dentro. Então, a primeira pergunta que eu te faço é essa. Como você vê isso? O Gabas e a turma da esquerda tentou dar, realmente, teve digitais, na sua visão, de uma constituição, de um instrumento de perseguição no Brasil? Primeira pergunta. E aí vem a segunda, a ver o que está acontecendo em Portugal hoje. A gente fala do esgotamento do processo político no Brasil, que eu também acho que acabou. Ele chegou a um ponto que a nossa democracia virou um ritual completo. Escrevi isso no Twitter também, um ritual onde a gente acaba sendo que nem uma pataxó, a gente fica dançando, votando, fingindo que escolhe alguma coisa, achando que vai cair a chuva. Só que a chuva cai por outros motivos, que são alheios a nós.
Mas o que me parece é que parte do judiciário disso, que está controlando o sistema hoje, e é quem manda no Brasil de verdade, desse golpe de Estado, no sentido de concentrar o poder de maneira excessiva e até ferindo o princípio de repartição de poderes, mas parte do judiciário percebeu o esgotamento desse modelo. Tanto que já existe, e não é de hoje, já existe uma iniciativa que começou pelo judiciário, pelo Gilmar, aqui inclusive, em Lisboa, com o Fórum de Lisboa, que está tendo, o carinhosamente chamado no Brasil de Gilmar Palusa, mas, por exemplo, o Carlos Blanco de Moraes, que é um autor que é conhecido aqui sobre semipresidencialismo, e que acabou inspirando um processo de bastidores que levou o Temer a escrever sobre uma reforma política no Brasil. Chegou a se instalar uma comissão na Câmara que o Van Hatten, lá do Novo, fazia parte, tinha o Jobim, alguns juristas, para implementar o semipresidencialismo no Brasil, né? Então, que é, na verdade, um esvaziamento de vez do papel do presidente da República e deixando num Congresso, que seria um Congresso dominado pelo sistema, né? Seria um parlamentarismo ou semipresidencialismo. E com a ideia, aí sim, de que o povo vota, porque vota para presidente, mas o presidente não é só um chefe de Estado, não é chefe de governo. Então, essa percepção do esgotamento do sistema político brasileiro, eu acho que o judiciário já tem. Só que eu acho que ele vai se antecipar e vai implementar um semipresidencialismo, ou tentar passar um semipresidencialismo, que seria esse golpe, realmente, esse golpe de Estado final, que é a reforma desse novo sistema, sem passar por um momento de ebulição do povo. Então ele fala assim, olha, acabou o presidencialismo, reformei o sistema, está aqui um sistema novo, mas é o mesmo sistema de sempre. Então, digo isso, eu faço duas perguntas objetivas. Qual o papel do Gabas e desse grupo que estava dentro do governo Dilma para o sistema de perseguição no Brasil, de repressão, de perseguitório mesmo? E, inclusive, com a vontade, me parece, de acabar com certas alas do PT e de pessoas que apoiam o PT na época. E segundo, se você acha que a esquerda, os classes trabalhadores, o povo, entubaria um sistema semipresidencialismo criado por esse judiciário que só quer criar um novo sistema para continuar se perpetuando aí no poder. Bom, eu não tenho muita informação sobre esse fenômeno que esse episódio, né, do governo da Dilma. Agora, o PT, uma das características do PT é que ele é um partido, pelo menos algumas alas do PT, que consideram que a política repressiva é uma necessidade em determinadas coisas, né? Então, é possível que houvesse aí um grupo que estivesse trabalhando com isso. Porém, eu chamaria atenção para o seguinte: quando isso acontece, normalmente é um impulso que vem de fora, né? Por exemplo, todas essas leis reacionárias e tal, isso tudo tem inspiração fora do Brasil. Não foi aqui que elaboraram isso, né? Esse problema, por exemplo, do STF governar o país está acontecendo em vários países do mundo. Não é uma coincidência. É uma política do imperialismo. É uma política coordenada, né? Você vê, é bem possível que um grupo dentro do PT, naquele momento, né, tivesse seguindo essa orientação, porque o PT é um partido de esquerda, mas não tem dificuldade nenhuma, tá certo, das organizações internacionais controlarem uma parte da sua militância. A corrupção política é uma coisa constante em todos os lugares. Mas eu não poderia dar certeza, porque eu não analisei o problema. É interessante o que você está falando, é uma coisa para ser analisada, mas eu não tenho esses dados. Agora, eu acho assim, que a queda da Dilma, ela não tem como fator fundamental a situação interna do país. A queda da Dilma foi determinada por uma política internacional, né? Tanto que, acompanhando a política internacional, nós pudemos prever com bastante antecedência que a Dilma ia ser derrubada. Nós falamos para o PT, a partir de 2012,
que estava se organizando um golpe para tirar a Dilma do governo. Eles nunca nem levaram a sério o que a gente falava, né? Mas foi o que aconteceu, né? A partir de 2013, por aí, na véspera da eleição, a coisa adquiriu um volume muito grande. Mas nós temos que ver o seguinte: antes de acontecer no Brasil, teve golpe em Honduras. O Zelaya, por exemplo, ele foi destituído pela Suprema Corte hondurenha. Processo parecido com o do Brasil também. Teve no Paraguai, né? O Lugo, o governo dele foi derrubado. Quer dizer, nós detectamos naquela época que havia um movimento do imperialismo para derrubar os governos de esquerda na América Latina. Né? Aí aconteceu no Peru, aconteceu no Equador, aconteceu na Bolívia, aconteceu na Venezuela, aconteceu em tudo quanto foi lugar. Então, eu acho assim, o fator externo é mais significativo do que o fator interno. Nós temos que entender que nós somos uma colônia, né? Nós, Argentina, Uruguai, Chile, etc., e os outros menorzinhos ainda mais, nós somos uma colônia. Tem um governo local, tem o governo local, né? Mas nós temos que entender o seguinte: o setor mais importante da classe dominante brasileira é um setor profundamente associado com o capital internacional. Eles não são autônomos, eles são quase como se eles fossem um capital estrangeiro dentro do Brasil. Porque, vamos pensar bem, uma burguesia, né, uma classe dominante, que tivesse os seus interesses ligados ao desenvolvimento do país ia permitir a destruição econômica que o Brasil sofreu nas últimas décadas? Isso, de forma nenhuma. É porque eles não estão interessados. Né? Se a situação aqui se deteriora cada vez mais, tudo bem. Eles estão ganhando dinheiro assim mesmo. Né? Eles estão mantendo o seu poder assim mesmo. O Brasil é uma colônia. Né? Ou como a gente diria num vocabulário marxista, uma semicolônia. Quer dizer, aparentemente independente, mas de fato não é independente. Tudo que acontece aqui, quase, é determinado de fora. Uma boa parte, vai? Uma boa parte do que acontece aqui. Outra coisa também, Polícia Federal. A Polícia Federal é óbvio que ela é controlada pelo FBI e pela CIA norte-americana. Isso aí até é uma coisa que o pessoal faz piada, né? Eles fazem aquilo que os interesses externos mandam. O processo da Lava Jato foi todo montado fora do Brasil. Depois apareceu a associação do pessoal da Lava Jato com o Departamento de Justiça norte-americano, com o FBI, e não falaram da CIA porque pegaria muito mal, mas a CIA também. Né? Eles espionaram o governo do PT. De onde que saiu a informação de que tinha uma série de problemas na Petrobras? Alguém fez uma investigação, não foi a Polícia Federal. A Polícia Federal recebeu o dossiê pronto. Aí passou para os procuradores. Sérgio Moro, obviamente, era uma pessoa ligada aos Estados Unidos diretamente. Né? O Congresso Nacional, uma boa parte dele, está no bolso dos norte-americanos. Alguém pode chegar e falar, não, isso é teoria da conspiração. Não, não é, basta ver o que eles fazem. Né? Basta ver o que eles fazem. Quer dizer, nós não temos... O país, ele é, numa certa medida, né, as instituições políticas brasileiras, elas são uma ficção. Numa certa medida não são, porque elas estão aqui, têm que existir e tal. Então, toda vez que nós vamos observar alguma coisa que está acontecendo aqui, nós temos que olhar o que está acontecendo lá fora. Porque muito do que acontece aqui tem a ver com os interesses do imperialismo. E qual é o problema? Por que eles começaram, 10 anos atrás aproximadamente, pouco mais, essa mudança de regime em vários países da América Latina e do mundo? Porque eles sabem, né, que a situação internacional caminha para uma guerra. Né?
Isso daí já não é nem segredo, hoje em dia, né? Algum tempo atrás, o pessoal não acreditava seriamente que a coisa pudesse ser assim, mas nós caminhamos para uma guerra. Eles estão, os alvos prioritários dessa guerra são Irã. Se o Irã não tivesse reagido energicamente aqui, teria sucumbido aí nessa... Eles foram para cima do Irã e decidiram recuar. Segundo alvo é a Rússia, e terceiro alvo é a China. Vai ter guerra, né? A guerra da Ucrânia é um aperitivo perto do que eles estão preparando. Nessa altura do campeonato, a Alemanha já tem a quarta maior força armada do mundo. Eles construíram isso em um ano. Para a gente ver como os preparativos estão se acelerando. Em toda a Europa, os países todos estão se armando, né? O pessoal fala que é porque o Trump propôs que os países do OTAN gastassem 5% do PIB com armamento. Não é por isso, é por causa da Rússia e da China. Isso caminha para uma guerra. E para você, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está pensando em entrar em guerra é botar a casa em ordem. Você não pode ter uma guerra com outro país e dentro do país você ter uma situação crítica. Não é possível. Você tem que, né, aparar as arestas dentro do país para depois partir para a guerra. E eles estão trabalhando. O negócio da internet não é só no Brasil. Esse julgamento do STF é uma política europeia. Nos Estados Unidos não dá para fazer isso, por causa da tradição, né, norte-americana. Mas na Europa é pior do que o Brasil, já. E não é porque o pessoal fala, não, é porque a extrema-direita está crescendo. Não tem nada a ver. Isso é uma desculpa, é um pretexto, né? Muito mais censurado do que a extrema-direita foi a Rússia. A Rússia foi completamente censurada na Europa. O objetivo é esse. O objetivo é que há uma crise na dominação internacional, eles precisam retomar pé da situação. E a crise, na minha experiência, e na minha cultura política, é a maior crise da dominação internacional até hoje. Mesmo a Segunda Guerra Mundial, que foi uma crise muito aguda, não foi tão grave quanto essa aqui. Muito bem. Aí, então já... Trelli, eu sei que ele está na reta final aí, mas eu queria fazer só um adendo aqui, que eu acho que pegando um ponto do Rui, que eu acho importante, dividindo uma experiência. Eu tive há 2 semanas atrás, quer dizer, semana passada estava semana passada em Moscou, mas na anterior em São Petersburgo, no Fórum Econômico de São Petersburgo. E é muito curioso porque hoje você vê muitos países africanos no Fórum Econômico de São Petersburgo. Você conversa com muita gente lá. E o que tem acontecido, dito pelos africanos, é que você já viu um movimento, e eu tive a oportunidade de conversar com um dos caras que era especialista militar na África, e ele falou uma frase que é muito, muito peculiar para o que está acontecendo. Ele falou o seguinte, Arthur, mais ou menos o seguinte, tem um ditado militar que fala o seguinte, qualquer exército, 80% desse exército, numa batalha, ele é feito para ser dizimado mesmo. Esse cara não vai fazer diferença nenhuma. Então você tem de 10% a 20% que podem mudar o rumo de uma batalha, mas 5% sabem qual a estratégia que tem que ser seguida. Então 80% é para ser dizimado. E ele falou que nessa guerra, por exemplo, o conflito entre Ucrânia e Rússia, os 80% do exército ucraniano foi feito para ser dizimado mesmo. Só que esses 5% a 10% que são de elite, que vem desde aquela época quando a formação da OTAN, inclusive de origens neonazistas, esses caras estão sendo agora, vão ter como resultado dessa guerra, e eu digo isso, antes que comece os apitos de internet aí, não foram os russos que falaram, foram os africanos. Veja só, ele vai falar assim, cara, esses caras estão sendo mandados para a África, porque o sistema, esses caras vão ficar sem pátria, porque vai haver uma divisão, eles já sabem disso, entre os Estados Unidos e Rússia, da Ucrânia, e os americanos estão pegando essas unidades, raízes estratégicas ucranianas,
que dão esses 5%, estão mandando para a África, para poder lutar contra a China e contra a parte dos Emirados, que também tem financiado as batalhas na África. E a produção hoje, dito também por eles, de armamento que a China está fazendo em série é uma coisa brutal. Os caras falam que eles aproveitaram e utilizaram o momento das tarifas do Trump e que tiveram problemas de industriais, né? Eles realocaram parte dessa capacidade industrial da mão de obra chinesa para a produção de armamentos, pequenos mísseis, drones. Então, realmente está tendo uma fabricação em massa de mísseis, drones e inteligência artificial para fazer armamentos, porque realmente o que está sendo preparado é uma batalha muito grande, muito forte, militar, inclusive entre realmente China, que está se preparando para isso, a África vendo que será um campo de batalha entre as três potências, e a Alemanha, sim, concordo com você, também disseram isso, se militarizando numa velocidade brutal. E que a guerra que Israel começa com o Irã, foi uma tentativa, mas também assim que foi a batalha da Ucrânia, e eu disse isso no último Geoeconomia, acho nosso, para calibrar os armamentos que estão sendo feitos pela Palantir, né, de inteligência artificial, para ajustar essa tecnologia que está sendo usada pela primeira vez, aqueles mísseis que furaram um prédio e que pega só um apartamento, estoura só aquele apartamento, né, eles fizeram usando inteligência artificial e calibrando esse negócio. E para fechar, um dado que me chamou muita atenção, que é brutal, também foi isso no Geoeconomia, o que acontece, como o Israel utilizou, por exemplo, um sistema de inteligência artificial para identificar possíveis pessoas ligadas ao Hamas, na faixa de Gaza. Então, o que eles fizeram? Eles já não usaram mais necessariamente espiões ou pessoas físicas. Foram utilizados 2 sistemas de software de inteligência artificial, baseado em dados coletados de telefone, rede social, informações, tudo que o cara podia coletar, dados financeiros, etc. E o software, a partir de um determinado modelo, ele dava uma probabilidade de você fazer parte do Hamas. Então ele dizia o seguinte, o Rui Costa tem 89, 90% de fazer chance do Hamas. E o que a partir daí foi feito? A partir da resposta desse software, acima de 88% de probabilidade, você poderia, então, utilizar esse instrumento para, com a inteligência artificial, programar o ataque a esses integrantes do Hamas. Onde existe um problema na história, porque você está falando de 88% de chance, 90% de chance, ou seja, tem 10% de não ser, entende? Então, é o Minority Report, né? Mas exatamente. Então, isso já foi dito abertamente. Olha só, isso não é o que eu estou falando para você, não foi uma conversa de bastidor, que eu não tenho bastidor nenhum. Não, ao contrário do que elas falam. Mas isso é uma discussão aberta nos fóruns, absolutamente aberta, e mostrando, e veja só, não é que o cara está falando mal de Israel, etc., o cara está mostrando a tecnologia que foi utilizada. Então, isso aqui foi utilizado para isso. Então, em breve, você vai utilizar essa tecnologia para identificar uma série de coisas, inclusive pessoas que possam estar cometendo crimes, como disse o Trielli, mandado de repórter. Olha, tem grande chance do Trielli estar lavando dinheiro, dada a movimentação dele. Não, mesmo aqui, é bolsonarista, então ele é contra a democracia, vai ser preso só porque... Então, só dei uma adenda, porque eu concordo com o Rui, quer dizer, concordo com o sentido, quer dizer, eu não sou senhor não, eu estou lendo que o mundo está dizendo do outro lado que eles estão se preparando numa velocidade inimaginável de guerra. Há uma corrida armamentista inimaginável. Você já disse que já está na guerra, né? No Geoeconomia. Aliás, o Rui tinha que assistir o Geoeconomia. Ele foi num programa recentemente e o rapazinho falou, ou foi o Rui que respondeu, algum dos dois falou, a gente está aqui, a gente vai tentar convencer o próximo, quem está aqui, que pensa diferente. Então ele já podia se convencer, já que ele falou que torce um pouco pelo Trump dar certo, já faz campanha pro Eduardo Bolsonaro, que é próximo ao Trump lá, e a gente já convence ele aqui, ao vivaço. Não, mas ele podia assistir o nosso Geoeconomia. Né? Não é mais esquerda e direita, é antissistema e sistema. A gente é antissistema. Pronto, vamos lá. Vamos. Mas brincadeiras à parte, queria agradecer ao Rui, se quiser falar alguma coisa
para se despedir, mas antes deixa eu dar tchau pro Kim aqui também, se quiser dar uma palavrinha, Kim. É só agradecer mesmo aqui, meu amigo, companheiro Ruizão. Finalmente aí Da nosso tropa. encontro. Pois é, esperar aí o pessoal chorar na rede social, nos cancelar. Porque todo mundo pode falar com o Rui, menos a gente, né? Mas tá de boa. Foi um prazer. Arthur, quer dar um tchauzinho pro Rui aí? Queria dar um abraço, a gente já falou pessoalmente uma vez lá no Quinto Elemento, aqui no Quinto Elemento, né? E agradecer a participação dele. E eu só acho que você tinha que defender, entendeu? Os trabalhadores do Brasil, nós somos trabalhadores, eu, o Kim e o Felipe. Quando você foi no outro canal, o cara falou assim, nunca na direita ninguém entrevistou o Rui Costa. Ele ter dito alto lá, entendeu? Em homenagem aos trabalhadores do Brasil, já tinha acontecido. Mas obrigado aí pela participação, Rui. Obrigado pela disponibilidade também. Rui, antes de se despedir, de eu me despedir, fala também sua palavrinha aí pro pessoal. Não, bem, achei muito boa a conversa. Eu gosto de discutir. Quem gosta de discutir com quem pensa a mesma coisa tem um problema. Eu gosto de discutir. Hoje em dia eu sou até bastante moderado. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de polêmica, né? Tive polêmicas muito intensas aí com muita gente. Mas eu acho que é necessário esse debate porque nós estamos num mundo que está mudando muito rapidamente e as posições políticas, elas vão trocando de lugar. A situação é muito fluida. Então é preciso conversar com todo mundo, buscar convergências, né? Com várias pessoas da direita, nós temos uma convergência sobre a questão das liberdades democráticas, que eu acho importante, sobre algumas questões nacionais, a oposição, né, ao imperialismo, que o pessoal chama de globalismo. Eu acho que são convergências que não são superficiais. Elas são convergências reais. Na esquerda ninguém entende. O pessoal acha a nossa conduta execrável, mas eu também não ligo porque eu, em geral, não ligo, né? Eu procuro tirar minhas conclusões dos fatos objetivos, não da opinião dos outros. Eu acho que, no final das contas, muita gente vai ver o que está acontecendo, né? E a ideia seria criar no Brasil um movimento de defesa, né, do país contra a destruição nacional. E um movimento de luta contra esses criminosos internacionais que estão buscando incendiar o planeta, né? Quando eu digo isso, também eu não acho que o principal, o impulsionador dessa política belicista internacional seja o Trump. Eu tenho falado isso para a esquerda. Também acho. Logicamente é presidente dos Estados Unidos, ele vai fazer coisa esquisita, vai fazer coisa ruim. Porque o país é uma coisa ruim. Mas essa política não é a dele. Você vê que a crise com o Irã, ela se encerrou bem rapidamente, né? A base trumpista não é favorável a essas guerras. O Trump, na verdade, né, independentemente do que a gente pense dele, é um obstáculo a esse desenvolvimento. Né? E eu, obviamente, acompanho, procuro analisar as coisas objetivamente. Eu acho que há muita coisa em comum, né? Por isso eu também não acho um erro erguer uma barreira, né? Falar, vocês são de direita, eu sou de esquerda, vocês são de extrema direita, eu sou de extrema esquerda. Então a gente não teria nada em comum. Não, não é assim. Você vê, né, eu citei aqui o caso do Getúlio. O Getúlio, ele fez no Brasil um governo fascista. Eu não considero que a extrema-direita brasileira seja fascista naquele sentido. Ele fez um governo fascista. E depois o que aconteceu? Ele foi um principal ator de uma luta importante contra o imperialismo no Brasil. Foi derrubado por um golpe de Estado organizado pelos Estados Unidos. Então nós não podemos também, né, ter definições assim tão esquemáticas, tão rígidas. E eu agradeço a oportunidade que vocês me deram aqui de debater. Já tinha debatido com vocês, aqui conheci o Kim Paim, que eu ouço muito falar dele, né? E foi muito bom, foi um prazer.
Muito obrigado, Rui. E, como sempre, hoje em dia, infelizmente, há 20 anos não precisaríamos dar esses disclaimers todos, mas, infelizmente, hoje o mundo está assim. Eu nem acho que é um debate, você expôs a sua... Porque no debate a gente fala mais, né? Vai confrontando um pouco mais diretamente, mas é uma exposição de ideias de pessoas que a gente pode concordar ou não. Eu posso ouvir o que você fala e falar, não, isso eu não concordo, e pronto, seguir minha vida. Eu não preciso... Não é que tudo que eu vou ouvir que eu vou falar assim, é isso aí, vamos lá. E é isso mesmo, a gente tem algumas convergências, algumas coisas que realmente não convergem, isso é claro, até quem acompanha o Quinto Elemento sabe que a gente discorda de algumas coisas, e tudo bem, a vida é assim, deveria ser assim, talvez pela minha criação, meu pai eu tinha muitos encontros de pessoas diferentes, eles brigavam assim, né, falavam alto, não sei o que, e no final todo mundo estava tocando violão, cantando junto, que eu acho que esse é o espírito que o Brasil precisa voltar a ter, das pessoas terem uma comunhão de vida, né? São pessoas com pessoas e não inimigos com inimigos, né? Claro, você tem que ter o crime, essas coisas, mas quando são pessoas que querem, eu imagino que você quer um Brasil melhor, a gente também. Nossos remédios são diferentes, mas a gente quer a mesma coisa. Enfim, que a gente possa ter isso cada vez mais no Brasil, porque é muito legal quando você consegue até confrontar suas próprias ideias, né? E é isso que o Quinto Elemento quer fazer sempre. Muito obrigado a todos pela companhia. Hoje foi bem longo, mas foi especial mesmo. A gente ficou feliz. E um grande abraço a todos. Até o próximo Quinto Elemento. Valeu!